Fala, campeão! Muito bom dia, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo de hoje aqui com o tema Primeiro Deus e a Sua Justiça. Estou aqui com a fera Luigi Koga. Meu irmão, muito obrigado aí primeiro por aceitar esse desafio de a gente poder gravar, disponibilizar um pouquinho dessa história sua, né? De toda essa jornada que você está correndo atrás aí, Luigi. E, enfim, eu queria que você se apresentasse, quem é o Luigi, onde é que mora, qual é o esporte que faz. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom, um prazer estar aqui com você. É muito bom estar aqui, de verdade. Meu nome é Luigi, sou filho da Juliana e do Luiz Carlos, sou irmão do Luke e do Noah. Eu sou de São Paulo, capital, e jogo futebol. Como é que começou essa história do futebol, ele? De vamos fazer uma linha do tempo, cara. Como é que começou esse futebol na tua vida? Resumidamente para mim, por favor. Cara, foi desde criancinha, já tinha contato com bola. Meu pai já vendo que eu sou canhoto, então já viu que a canhotinha era potente, falou, vamos colocar numa escolinha, lá com uns 4 anos, eu acho, por aí, acho que uns 4 anos. E eu já gostava do São Paulo, porque meu pai era São Paulino, e aí ele já me colocou na escolinha do São Paulo, e fui treinando, e fui crescendo, e fui gostando cada vez mais. Foi treinando, teu pai é São Paulino, teu pai viu que você tinha uma facilidade com a canhota, teu pai te colocou na escola de São Paulo, você veio treinando, treinando. Hoje, Luigi, você está com quantos anos? 18. Como é que foi a tua carreira até aqui? Por onde você passou? Onde é que você jogou? E o que você está fazendo hoje? E para onde que estão indo esses projetos seus aí, meu amigo? Uhum. Eu fiquei na escolinha de São Paulo até os 7 anos, 7 ou 8 anos. E aí eu dei uma parada, eu tinha meio que parado do futebol, assim, fiquei um ano parado e acabei ficando longe, perdi aí um tempo que era precioso para mim, mas não consegui ficar longe o resto da vida, tinha que voltar, estava com saudade. Eu comecei a treinar na minha própria escola mesmo, lá na escola tinha futsal, e aí eu fui entrando pro futsal, fui treinando, e eu fui crescendo e continuei no futsal. Até os 13 anos eu continuei jogando futsal. E depois eu voltei para a escolinha de São Paulo para voltar e me adaptar para o campo, né? Que eu já estava na idade, isso lá para os 13, 14 anos, nessa transição, até que veio a pandemia. E aí a pandemia meio que parou esse processo, e aí foi o momento em que, tipo, meio que foi o divisor de águas, né? Que foi, tipo, ó, você tá com 14 anos, ou você para agora, porque a pandemia tá obrigando todo mundo a ficar em casa, ou você se vira e dá um jeito aí de treinar e se é o seu sonho mesmo, você tem que ir em busca, e foi o que eu fiz. Então, eu ouço todo mundo dizendo hoje que a pandemia foi um momento que todo mundo parou, que largou dieta, que não treinava, e para mim foi o contrário. Foi um momento em que eu aprendi a ser de fato um atleta, que eu tive que buscar conhecimento de mentalidade. Foi que eu conheci você, conheci outros influenciadores aí que ajudaram demais, e treinei sozinho em casa. Me virei, tinha pouco espaço, mas tinha que dar meu jeito, treinava em casa, musculação, correr, fazia o que dava e mantive a dieta também. Então foi um momento muito bom, né? E aí eu saio dessa pandemia com 16 anos e vou para a escolinha da Portuguesa, que já é uma escolinha mais próxima assim, a um projeto, não chega a ser tanto uma escolinha, e é de campo, e tô nela até hoje, e tô com uma viagem aí em julho para Malta para fazer uma avaliação lá. Legal. Você se transformou literalmente na pandemia, Luigi? Foi exatamente isso. Mas que bacana, cara. Porque não é pra qualquer um, né? Foi um momento de dificuldade que todo o mundo todo passou. E ao invés de você chutar o balde, largar tudo, muito pelo contrário, a pandemia foi com todo respeito às mortes das pessoas que tiveram, para ti Sim. fez bem e você procurou mudar o foco, procurou ver uma oportunidade de se cuidar, fazer a dieta, academia, treinar em casa, incomodar um pouco o vizinho de baixo, do lado É. ali, e literalmente focar essa carreira, todo esse esforço, essa dedicação voltado para futebol. Você está Sim. no projeto hoje do profissional jogador do meu amigo Ticão aqui de Curitiba, com o Elcio e com o Anderson, isso? Isso mesmo. E a gente tem uma viagem marcada, a gente não, né? Você tem uma viagem marcada aí para julho. Final de julho, dia 24. A gente vai para Malta. Qual que é a intenção de sair até Malta, então? Ir para lá, se destacar e ficar. Eu já tô me despedindo de todo mundo aqui, já
já falando, pode ter certeza que eu vou ficar, não vou voltar, vai ser para ir para ficar. Legal. E vai correr atrás do sonho do menino aí, Como diz o Ticão, né? Correr atrás desse sonho que ele é sagrado, certo? Exato. Massa. Tá, e o Thiago Linhares, deixa eu te entender, como que a gente se conheceu, Lindy? Como que o Linhares entrou na tua vida aí? Eu comecei a estudar mentalidade, começar a dar valor vendo os conteúdos do Ticão, e durante a pandemia ele estava fazendo live com bastante gente e uma delas foi você. E aí, quando eu te conheci, eu vi a live, eu gostei do jeito que você falava, das coisas que você trazia, das pesquisas, e eu comecei a te seguir também, comecei a acompanhar. E via, porque eu acho muito legal do seu trabalho que você traz muitos estudos, muitas pesquisas, coisas que são aplicadas mesmo, sabe? Não são só do mundo da teoria, mas são coisas aplicadas e isso eu acho muito diferente, eu acho muito da hora. Então, foi desse jeito que eu acabei te conhecendo e acompanhando você. E por que você começou a investigar essa questão da mentalidade, né? Eu sei que você conheceu o Ticão, aí você fez alguns cursos dele, inclusive ele tá até com ele até hoje, e ótimo, mas eu quero saber, assim, o que te chamou a atenção no quesito mentalidade, Luiz? Por que disso? Porque eu era muito afetado pelo medo, né? Eu sempre ia para o campo, na pelada era um leão, jogava leve, fazia gol, e dava assistência, fazia tudo, mas chegava num jogo que tinha um pouco mais de pressão, eu não conseguia entrar, ficava com ansiedade. Eu já tive problema eu já fui tipo diagnosticado com a síndrome do pânico, então eu tinha que tomar remédio porque eu ficava com crise de pânico do nada. E principalmente em momentos de ansiedade, assim, antes de jogo, antes de alguma coisa com mais pressão. E eu falei, mano, não dá para jogar desse jeito, como é que resolve? Não é possível que só eu tenho esse medo absurdo de jogar. Eu fui lá no YouTube pesquisei como perder o medo de jogar. E aí foi assim que eu fui conhecendo. E eu via os vídeos do Ticão e falava, putz, faz muito sentido. Eu começava a aplicar e funcionava. Aí eu fui me interessando cada vez mais. Cara, o cara é fera mesmo, com certeza você está em boas mãos. E aí, desses momentos da pandemia que você estava se cuidando, treinando em casa, você assistiu uma live minha do Ticão, e aí você começou a me seguir, começou a consumir conteúdos. Eu trabalho um pouquinho diferente dos outros meninos aí, né? Procuro trazer mais pesquisas, mais dados, mais realmente respostas vindo da ciência aplicadas na prática. E aí, a gente já tinha conversado um tempo atrás, não deu certo, e acho que uns tempinho mais tarde a gente fechou agora, ou no momento de Deus, Lid. É. Maravilha. Top. Como que você estava antes de iniciar o processo individual comigo, na tua opinião? Como que você era, Luigi, antes de a gente iniciar esse trabalho? Pô, tava perdido, viu? Tava perdido, tava muito mal, né? Eu lembro que putz, eu tava passando por muita coisa assim que eu não tava conseguindo lidar. Eu sentia que eu tava precisando de ajuda, assim. Eu não conseguia jogar bem, eu não conseguia ir pro treino feliz e tinha muitos problemas externos que estavam me afetando e eu não conseguia mais ter controle de mim mesmo, né? E depois que eu comecei a fazer os treinamentos mentais, eu parei de ter crise de pânico. Uau! E antes de eu chamar você, né, eu tive uma crise de pânico dormindo, assim, quando eu tava dormindo, começou a vir muitos pensamentos sabotadores, né, e começaram a entrar, eu comecei a ficar desesperado, eu falei, não tô bem, eu preciso de ajuda, tipo, eu preciso de ajuda, porque não vai dar. Aí eu conversei com meus pais, porque eu falei, ó, eu tive crise de pânico, preciso de remédio, e aí eles viram que era sério, que eu não estava bem. E aí eu falei, eu preciso fazer essa mentoria com o Linhares, né? Esse coach com o Linhares, porque eu sei que ele vai conseguir me ajudar. Eu não sabia muito desses detalhes, calma aí. Então, você estava um pouco perdido, estava numa situação bem mal, não estava jogando bem, não tinha felicidade, estava Sim, infeliz, parece que não tinha controle mais de você ou de você mesmo, e tinha passado por algumas situações de pânico, mesmo depois de ter iniciado o curso, a mentoria lá com o pessoal em grupo. sim. Mais ou menos isso. Aí você chega e conversa com os teus pais, e aí você, ó, quero fazer um trabalho com Linhares, foi isso? Foi. É interessante isso, Luiz, que você fala, porque meu papel aqui realmente não é tratar nenhum tipo de doença, não é conversar sobre patologia ou depressão, ansiedade ou algo parecido. É a gente traçar um objetivo, a gente ter uma meta e trabalhar em cima.
E posso entender que, consequentemente, tudo isso foi diminuindo, mesmo que a gente não atacou direto a parada? Foi, porque tanto que o ponto principal que a gente vem falando desde o começo é que eu fui entendendo o quão importante é a felicidade para mim. É importante eu estar feliz para conseguir treinar bem, para conseguir fazer as coisas da minha rotina. E eu não estava feliz naquele período, sabe? E eu sentia que, cara, algo importante de mim não estava mais ali, presente, sabe? Um dos meus valores principais não estava mais lá, que era a felicidade. Então, foi isso. E o que poderia acontecer com você, cara, se você continuasse? Eu ia desistir, certeza. Acho que ia acumular muito e uma hora eu ia falar, deu para mim, sabe? Ia chegar um ponto que o estresse ia ser muito maior do que a felicidade, né? Tipo, ir pro treino ia ser mais uma obrigação do que um momento de desfrutar e eu não ia mais ter saco. Não ia desfrutar, não ia mais ter saco e ia ter que parar no meio do caminho, né? Luigi, eu já vou falar o que a gente começou a fazer. Mas aí você conversa com seus pais, como é que você vê a importância do apoio deles? Para você ou para o atleta em geral aí? Putz, foi essencial, de verdade. Eles foram, assim, minha base, porque a partir do momento que eu falei: "Eu preciso de ajuda", eles falaram: "Tá bom, então vamos embora". E eles foram comigo, e quando a minha mãe já fez a primeira ligação com você, antes mesmo da gente conversar por ligação, ela já falou: "Meu, você tem que fechar com ele, porque ele é bom mesmo, se desse até eu fazia com ele". Ela já gostou muito de você, e isso me deixou muito animado, que eu falei: "Pô, legal, os meus pais estão junto com isso", e eles falam, né, que, né, quando eles querem é um investimento, né? Eles olham como tudo isso como um investimento, que eles vão estar me ajudando e isso vai ser pago no futuro, sabe? Quando eu estiver sendo profissional, jogando bem, em grandes times. É um momento de investimento agora, que realmente é um investimento que custa, mas que é importante, porque no longo prazo os frutos vão vir, sabe? Então, é importante. Maravilha. Eu estou onde eu estou hoje, Luigi, porque eu fui fruto de um processo de coaching, como eu conversei com a Juliana, há 10 anos atrás. Então, primeiro assim, eu contratei uma assessoria para mim. O cara foi dizer tudo que eu tinha que fazer. Aquilo não fez sentido. Quando a gente contrata um coach para nos desenvolver, eu e minha esposa, a Ivânia, foi aquilo que realmente mudou da água para o vinho. Então, hoje eu estou onde eu estou. Inclusive, eu falei para a Juliana, a gente está com 7 CNPJs, cara, partindo para um oitavo. Não foi por causa da assessoria, foi devido ao processo de coaching levado a sério, que a gente investiu lá atrás. E é legal quando você fala assim e acredita nisso. Não tenha dúvida que realmente pode te levar para um próximo nível, cara. E vai, com certeza. E esse trabalho online, Luigi, você acreditava que ele funcionaria, poderia dar certo? Teve alguma dificuldade? Não, não, quando eu coloco uma coisa na cabeça e, tipo, vou em direção é porque eu tenho certeza. Então, tipo, eu já olhei, eu via você postando sempre, tipo, pedacinhos Das das sessões sessões? com eu já falava, putz, mano, isso deve ser legal, isso deve ser da hora. Já ficava paquerando, assim, falando, putz, eu quero. E você me seguia, desde que você começou a me seguir até a gente fazer essa primeira sessão, foram quanto tempo? Acho que 3 anos, 2020 eu comecei a te seguir. 3 anos, ok. E aí você consumia muito conteúdo, via muito essa questão das postagens minhas ali nos stories, e era isso mesmo, ou não, mais ou menos? O que era isso, eu assistia tudo, eu achava, Não, tipo, não. Eu digo assim, você via os pedacinhos ali dos aprendizados, o que o cara teve na sessão, e aí você começou a ter essa percepção. Era isso mesmo que ah, você tá. esperava que pudesse acontecer contigo, Luiz? Foi muito mais até. Tipo, eu não sabia que ia ser tão profundo assim. Tipo, eu achava que não, tipo, a gente vê um pedacinho, a gente não pensa o quão profundo realmente foi a conversa, sabe? Então, há muitas conversas que eu tive com você que você já me deu cada tapa na cara que me deu uma acordada que eu falei, cara, eu precisava muito disso. E é muito da hora, então superou minhas expectativas. Eu já vou falar sobre essas abordagens aí, então. Quer dizer que eu não via muito passar a mão na cabeça nem dar Não, tapinha nas não. costas. Ô, Luiz, que mudanças começaram a acontecer com você? Eu sei que
Estava perdido, estava mal, não estava jogando bem, estava infeliz, sem controle, estava estressado, algumas situações de pânico. A gente está aí hoje completando aí 2 meses e meio, 2 meses e pouquinho. O que você começou a experimentar então aí, cara? Que mudanças na tua vida e principalmente lá no campo como atleta? Primeiro de tudo foi felicidade. Primeiro de tudo, quando eu lembrei aqui agora, né, você falando que, eu lembro que eu não conseguia ser feliz dentro nem fora de campo. Então, tipo, mesmo em casa, que era um momento para eu conseguir recuperar minhas energias e relaxar, eu não conseguia. Tipo, eu continuava com uma cobrança excessiva na minha cabeça e ficava mal. E assim que a gente começou a conversar, eu consegui tirar o pé do acelerador e falar, meu, vou dar uma segurada agora, vou curtir, vou aprender a também ser feliz, assim, né? Aproveitar o dia a dia, né? Não olhar para o dia a dia como se fosse, tipo, pô, um soldadinho, entendeu? Olhar e falar, meu, eu tô aqui, eu sou privilegiado de estar onde eu tô, então vou aproveitar, vamos curtir. Vou pro treino, então vou dar risada no treino, vou ser feliz, abrir um sorrisão e ir lá, né? Não é para ser um esforço eu ter que ir para lá, tem que ser algo que eu quero. Então, a primeira mudança já foi, comecei a ser feliz e fui feliz dentro e fora de campo. Isso já fez total diferença. Começou a perceber, a viver o presente, né? Não ficar ansioso e preocupado com o futuro, começou a viver, curtir o presente, estar feliz, estar pleno, aproveitando cada momento e, consequentemente, isso nos teus treinos e jogos. Sim, sim. Começaram a acontecer o quê, Lid? Comecei a jogar muito melhor, comecei a me destacar muito mais nos treinos e algo que pesava muito na minha cabeça, tipo, a gente já conversou muito sobre o meu perfeccionismo e eu fugia muito dos erros porque eu queria sair de um jogo perfeito, eu queria fazer o jogo sem erros. E agora falar, errei, legal, paciência, sabe? Faz parte do processo e realmente tirar esse peso das costas foi absurdo, assim, a diferença que faz em campo, a minha alegria foi de poder estar num treino e conseguir jogar o que eu sei sem esse peso nas costas. Fazia muito tempo que eu não conseguia jogar realmente desse jeito leve. Massa, cara. Isso serve não somente para quem é atleta, não, Luiz, mas para quem é empresário, empreendedor, para quem é um funcionário, para quem varre rua, para quem opera as pessoas, para quem lida num tribunal de justiça, enfim, independente de onde as pessoas estejam ou estão, Deus nos fez para estarmos felizes, desfrutando o céu como se fosse aqui na terra, né? Um Uhum. pedacinho do céu como se fosse aqui na terra, apesar de tudo. E, consequentemente, a gente vai ter muito melhores resultados. Que, inclusive, quem fala isso é o Shawn Shore, né? A gente falou sobre esse autor, É. que é o autor do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que você precisa estar pleno, feliz, né? E aí esse feliz também traz a questão lá do estado de flow, que tanto se fala, né? Você entrar nesse momento de curtir e, consequentemente, vai nascer uma boa obra, vai nascer ter bons resultados e, consequentemente, o atleta vai ter uma boa performance. Uhum. Não falando muito feio não, né, Luiz? Não, não falando bonito. Ô, rapaz, tua motivação, como é que tá? Não é uma coisa que eu faço questão, e é uma coisa que eu prego muito isso no meu dia a dia, mas como é que você viu o seu fator motivacional diariamente? O que começou a acontecer? Putz, antes eu estava muito desmotivado e isso afetava em tudo. Tipo, tanto no meu humor, assim, em casa, meu humor tava zoado. Eu ficava sempre mal-humorado, cansado, com pouca paciência, estressado toda hora. E com a felicidade, eu fui voltando a ver o que era de bom na vida, o que era o porquê eu amava jogar futebol, porque eu amava ver futebol. E a minha motivação foi só crescendo, eu fui começando a olhar, voltando a olhar, né, para o lado positivo das coisas e isso num todo, tipo, já começa a te alimentar. Então você vai pro treino e por mais que, pô, é um treino físico, você fala, putz, mas esse treino físico é legal, porque depois no campo eu vou voar. Então eu vou fazer isso aqui do melhor jeito possível para poder em campo arregaçar. Então, conseguir transformar uma parada que fisicamente vai doer em algo positivo foi essencial na minha cabeça. E a grande maioria vai pro treino vendo a parte física já, putz. Putz, mano, eu ia ficado em casa. Caraca. E aí o cara dá migué, o cara não dá o É, 100%, o cara tá incomodando, o cara tá sendo uma influência negativa, tá influenciando os companheiros. E você já começa a ter uma mudança de mentalidade no ponto de que, bom,
pode ser difícil, tal, mas eu sei que isso aqui vai me ajudar lá na hora que eu precisar, isso aqui vai fazer eu correr mais que o zagueiro, que o meu marcador ou algo parecido. Isso aqui vai me dar mais energia. Uhum. Teu desenvolvimento, o que você notou, cara? Teu desenvolvimento pessoal e como atleta. Pessoal, consegui ser muito mais honesto comigo mesmo, no sentido de, tipo, a gente falou muito sobre isso, né, que eu me cobro muito, e eu vejo que eu colocava muitas pessoas no pedestal, os outros no pedestal, falando, pô, fulano joga muito, pô, fulano, nossa, ele tem uma capacidade assim muito boa. E eu olhava muito para os outros e eu meio que me desmerecia, só olhava tipo, tá bom, joguei bem hoje, mas eu tenho que melhorar isso aqui, eu tenho que melhorar isso aqui. E focava muito no eu tenho que melhorar, e é bom, mas ao mesmo tempo, tipo, eu não parava para dizer, caraca, eu também tenho essas características muito boas, eu tenho essas potências que eu consigo usar no jogo. E esse meu desenvolvimento foi de começar a parar e ser honesto comigo mesmo, de dizer, cara, você jogou muito bem, parabéns, nossa, eu joguei bem pra caramba, nossa, aquele gol que eu fiz foi muito bom. E realmente essa honestidade conseguiu me trazer um espírito muito mais para cima, assim, sabe? Então esse meu desenvolvimento afetou tanto no meu desenvolvimento pessoal em casa, assim, em relação à minha família, com os meus amigos, de conseguir ser uma pessoa mais para cima, sabe? Parabéns, cara. Bom te ver desse jeito, Luigi. Na verdade, qual a diferença desse Luigi aqui de hoje para aquele Luigi lá da primeira sessão? Primeiro eu não estava feliz, né? Hoje em dia eu tô feliz e antes eu não estava. Mas segundo também que hoje em dia eu não tô com esse pé nas costas, sabe? Tipo, antes parecia que tipo eu só tinha que focar no processo, no processo, no processo e eu não podia desfrutar de nada. Agora eu tô aqui correndo, mas eu tô apreciando a vista, sabe? E podendo curtir e respirar o que eu tô vivendo. É muito característico no teu perfil ficar se planejando, ficar focado no processo, e não curte o momento, não curte a jogada, o lance, não curte a situação momentânea e nunca entra nesse campo de batalha. E aí, fazendo uma analogia, quantos quilos saiu das costas aí? Olha a cara que Diria, ele fala, olha só, olha aí, ó. Por que diria não? toneladas. Desculpa, Luigi, deixa eu só te explicar se alguém estiver assistindo. Mas por quê? O perfil, né, do Luigi, com todo respeito, compartilhando aqui, é um aprendizado e pode servir para alguém. É um perfil, né, Luigi, que alto nível de exigência, uma cobrança absurda dele com ele É, mesmo. Essa questão de sempre querer estar certo e fazer certo, essa busca do perfeccionismo. E tem sim suas vantagens, mas tem momentos que atrapalha e detesta o errar e, enfim, às vezes eu costumo dizer que a minha esposa ela é uma pessoa durante a semana e final de semana se transforma em outra, porque tá o tempo todo tensas, querendo. E aí quando a gente traz a felicidade, esse desfrutar, esse curtir, mas com responsabilidade, parece que sai quantos quilos das costas aí, meu amigo? não, toneladas. Parece ser toneladas, porque acho que a grande sacada para mim foi ver como a felicidade e o desfrutar é mais uma motivação para eu treinar melhor. Então, tipo, às vezes eu achava, pô, não posso dar risadinha no treino porque senão eu vou estar descomprometido e eu não vou conseguir treinar tão bem. Mas eu percebi que quando eu dou risada, eu fico mais tranquilo, eu fico mais leve e aí Se quando eu vou correr, eu ajuda? fico ajuda. Então, essa descoberta foi a mudança de chave, assim. Nossa. A gente falou aqui, Luiz, então, né, como falando de ferramentas propriamente dito, a gente falou, a gente estabeleceu um objetivo. E só fazendo parênteses aqui, tem um livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, e ele fala no começo do livro, Luiz, só para você entender, que acho que eu nunca falei isso aqui, a abordagem dele é a logoterapia, né? Logo de dar um sentido, ou ter uma meta, e a terapia é a forma de tratar, de curar, enfim. E ele chega para o paciente que chega até ele, né? No caso de muitos casos de suicídio ou algo parecido, ele pergunta para o paciente dele: por que você não se mata? Olha que interessante. A primeira coisa que ele fala para o cliente dele é: por que você não se mata então, porra? Né? Parafraseando ele. E aí, Luigi, a grande maioria, ou a maioria, né,
fala, traz os motivos. Não, eu não posso, tenho que cuidar dos meus filhos, tem meu cachorro, tem minha mãe, tem minha avó, tem minha esposa. Então, assim, e aí inicia seu tratamento, porque esse indivíduo que não quer morrer, que não quer se matar, ele tem um grande porquê na vida dele. Quando a gente traz na primeira conversa uma meta, a gente fala dos teus grandes porquês, a gente está aqui fazendo o quê? A gente dando um sentido para você tirar o foco dos problemas e, poxa, cara, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho um algo a mais porque eu acordo todos os dias, faço minha parte física, porque eu sei onde eu quero chegar. Então, isso é o meu combustível para enfrentar qualquer dificuldade. Uhum. E só para finalizar, a gente fala sobre meta, a gente fala sobre perfil comportamental, para trazer esse autoconhecimento para você identificar como que o Zé, o João, o Bastião aqui enfim. A gente fala sobre as rodas do atleta, parte física, técnica, tática. A gente fala de cultura vencedora, de crescer para baixo, dos bastidores enquanto ninguém está te vendo, né? Uhum. Fala sobre pontos fortes, feedback, confiança, sabotadores. E dessas ferramentas, qual ou quais delas melhor funcionou para você, meu amigo? Putz, pior que todas tiveram impacto muito grande na minha vida. Difícil agora escolher uma. Mas acho que a que me pegou mais, acho que a primeira, que foi a de estabelecer a meta, foi acho que a mais importante para mim, porque foi meio que onde é tipo no Waze, né? Você vai lá e coloca para onde você vai. E aí no meio do caminho você vai se ajeitando, né? E colocar essa direção e falar, entendi porque para onde eu quero ir e o que eu tenho que enfrentar. Então foi o ponto de largada, assim, de falar, então vamos embora. E a gente vai se ajustando e vai melhorando no meio do caminho. A gente vai, temos um ponto de partida, um destino final, e a gente vai se ajustando durante o caminho, né, Lid? E a gente faz um exercício naquela primeira conversa de você visualizar, se imaginar, criar essa imagem como se não existisse, como se já fosse, né? Até para o cérebro ter toda uma descarga aí de vários hormônios, de dopamina, serotonina, endorfina, várias inas aí, para isso te ajudar, te despertar e fazer você estar sempre se relembrando. Você falou das minhas abordagens, quais delas melhores funcionou ou funcionaram para você aí, cara? Das minhas abordagens em relação a você, eu passar a mão na cabeça ou chegar Não, nele? a gente até falou isso, né? Que você, quando a gente analisou o perfil comportamental, você até falou, né? Até para minha mãe, já deu a dica de falar, meu, ele gosta de cascudado, ele gosta quando batem de frente. Ele às vezes está precisando, às vezes é legal também, né? Passar a mão na cabeça, às vezes Sim. precisa, mas a grande maioria do tempo eu gosto de alguém que tipo me confronta, porque eu gosto desse desconforto de me fazer pensar, será que eu tô errado? Será que eu não tô fazendo do jeito que não é certo? Será que eu não posso melhorar nisso ou naquilo? E é o que você sempre fez. Então, às vezes eu estava falando, eu estava tentando. Primeira conversa, eu lembro que eu já comecei falando, ai, não, porque eu sou tímido. Aí você já me parou e falou, quanto tempo você está falando que você é tímido? E isso, tipo, já tipo, me cortou. Eu falei, putz, é verdade, né? E isso eu mudei, eu não falo mais que eu sou tímido. Eu converso normal. Então, essa abordagem de você dar o choque mesmo e fazer, tipo, parar e pensar, caraca, é verdade, ele tá falando a verdade. Foi muito bom para mim, era o que eu queria, assim, de alguém que não poupasse, sabe, que realmente batesse de frente comigo, porque era o que eu sentia falta muitas vezes, de, tipo, eu tenho, graças a Deus, né, eu tenho muitas pessoas ao meu redor que me apoiam e que geram esse conforto para mim, mas às vezes eu sentia que faltava alguém que, tipo, me questionava assim mesmo, falava, será que não tá errado? Será que você não pode mudar? E foi exatamente o que você fez, então suas abordagens para mim sempre funcionaram. Porque aí você entra nesse ciclo vicioso, né, de ficar, eu sou tímido, você fala para tua mãe, pro teu pai, para teu amigo, para tua amiga, na escola, professor, pro técnico, pro Zé, pro João, pro cara do ônibus, pro cara do Uber. É, E você, quanto mais você fala, você fica ouvindo você falar, você acredita e você começa a agir, né? Essa é o ciclo da realidade que a gente chama, né? Eu falo, eu escuto, eu sinto e eu começo a agir de acordo com o que eu falei. E o oposto também pode ser verdadeiro, né? A gente usa muito, né, Luigi? O versículo de Romanos 4,16, que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Como assim, Linhares? Se eu uso do lado ruim falar que eu sou tímido, pô, se eu começar a falar que eu sou bom,
que eu posso melhorar, que ter confiança, eu vou começar a falar, vou começar a ouvir, vou começar a sentir, vou começar a agir. Só que, pô, Linhares, mas isso aí não é questão de guru, de coach, de autoajuda ou de motivaçãozinha? Não. Então me explica cientificamente. Existe uma cientista chamada Amy Cuddy, ela que é a autora do livro O Poder da Presença, ela fala muito isso nos capítulos do indivíduo começar a fingir até ser, fingir até se tornar, que ao passo ele vai começando a acreditar, ele vai começando a agir. Aconteceu isso comigo, eu vejo o poder dessa fala na Bíblia, que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem, e você, na prática, parou de falar e começou a acontecer o quê? Pô, comecei a performar, comecei a melhorar. E a timidez? Foi embora, né? Foi embora. E é um processo, né, Luiz? Lógico, são anos de falando isso, de sendo isso, e é um processo de mudança de mentalidade, essa tal da PNL que os caras falam, é programar tua mente agora para um outro hábito e começar a mas entrar... essa viradinha de chave já tipo, dá um instalar, assim, muito forte, assim, de você já olhar e falar, cara, é verdade, eu não preciso ser assim, por que eu tô falando que eu sou tímido, então, né? Então, ajuda pra caramba, principalmente porque eu tinha muita dificuldade em conversar com pessoas novas. Às vezes achavam que, tipo, eu era bravo ou mascarado porque eu ficava no meu canto, mas eu só tinha vergonha. E isso mudou agora, então eu consigo ficar muito mais livre agora em ambientes sociais. Paulistano que parece que nasceu no meio do mato aí. Falar assim pro povo que tem vergonha aqui em Curitiba, pô, você parece do mato, rapaz, bicho do mato, tá louco? Bem assim. Aí, o que as pessoas notaram em você, Luigi? Alguém falou alguma coisa? Meus pais eles já perceberam. Minha mãe, principalmente, já se ligou que eu não tava me cobrando tanto, sabe? De ver que eu falava, pô, hoje eu não joguei bem, mas tá tudo bem, no próximo eu melhoro. Ou de dar esse feedback de falar, nossa, mãe, tô muito mais feliz. Porque, coitada, toda vez que ela ia me levar para algum lugar no carro, eu falava, mãe, eu não tô bem, eu tô passando por isso e aquilo. E com o tempo foi mudando, sabe? De dizer, pô, finalmente consigo jogar feliz, finalmente consigo jogar melhor, agora eu tô me encontrando. E isso é muito bom, assim, ver esse desenvolvimento. O que você criou de novo, Luigi? Que tipo de estratégia nova você trouxe aí, se você puder compartilhar aí com a gente? Eu sei que criou algumas coisas aí. Foi, não, principalmente assim, eu converso muito comigo mesmo, né? Eu conversava agora menos, né? Porque agora eu parei porque estava me fazendo mal, mas Exagerado, né, Luigi? Exageradamente, tipo, conversar a todo momento, isso me tirava o foco do presente. E principalmente, assim, foi realmente olhar para mim mesmo e falar, mano, cala a boca, porque quando eu começava a conversar muito comigo mesmo, vinham muitos pensamentos negativos, eu ficava naquele embate de confrontar o pensamento negativo com o positivo. E aí, uma das sessões, né, foi justamente eu ter falado, putz, mas eu me liguei que, por que teve essa discussão, né, desde o começo? Tipo, eu poderia ter simplesmente falado, cala a boca, e nem teria perdido energia com essa discussão toda. Então, o que eu criei agora foi realmente isso. Tipo, pô, vou para um jogo. Ai, será que eu tô preparado? Não, você tá preparado. Eu falo já, meu, cala a boca, vamos jogar e é isso aí, a gente se vira. Então, isso foi uma das estratégias que mais funcionou, porque ao eu falar cala a boca e só foca no presente e vai jogar, eu me conecto com o que eu sou e eu sei que eu sou bom e isso me gera felicidade, que eu falo, pô, eu sou feliz e eu sei que eu tô preparado, eu vou lá curtir então. Então, vamos embora. Foi fenomenal. Foi embora e foi fenomenal. Eu sei que você comprou adquiriu uma pulseira aí, pode compartilhar, pode falar qual que é a ideia disso, Luiz, para você, que Pode você falar. criou, não foi nem eu, você trouxe isso para você, por favor. Eu tenho, a gente conversando aqui, né, a gente percebeu que eu tenho essa consciência fora de campo de que, tipo, eu tenho qualidade, que eu tô preparado, que eu sou bom, isso e tal, mas quando chega no jogo, às vezes eu chego até bem, mas no primeiro erro eu me desconcentro, ou ao entrar no campo eu já me desconcentro, e a gente conversando, o Thiago deu a ideia de eu ter alguma coisa que me faça me lembrar, assim, me conectar, que fosse um gatilho para eu conseguir lembrar de quem eu sou. E aí ele falou da pulseira, de ter uma pulseirinha aquelas de silicone, com uma frase escrita que conseguisse me conectar com quem eu sou. E aí eu vou até falar a minha frase, que é que eu coloquei sangue nos olhos, que isso me fazia lembrar do momento de pandemia, porque o eu da pandemia era um moleque agressivo. Eu olhei e falei, eu tenho um sonho, eu não tô nem aí se vão falar que eu não vou conseguir, eu vou dar meu melhor aqui enquanto tá todo mundo dormindo, enquanto tá todo mundo relaxando, eu vou treinar e vou dar meu melhor, e eu não tava nem aí para ninguém, era eu e eu.
E ao ler isso, antes do campo, e até dentro do campo, né, olhando sempre, me faz voltar à minha essência. Então, essa estratégia. É legal você falar isso, né? Que o nosso papel aqui não é te entregar o peixe mastigadinho, mas é te ensinar a pescar e te dar essa autonomia, essa responsabilidade, essa consciência. E a gente vai investigando o atleta, no caso do Luigi, o que que funciona, Luigi, o que que não funciona, o que que potencializa, o que que mais ou menos. E a gente chega numa estratégia aqui para o Luigi. Isso aqui pode não funcionar para o Zé, para o João, pode ser mais ou menos, mas é importante. Até outro dia, um, um colega aí, um atleta aí mandou uma mensagem, um seguidor no Instagram lá, a gente conversou sobre o Rigones, aquele de São Paulo, é isso? Beraldo? Beraldo, desculpa, Rigoni. Nem sei quem é o Rigoni. O Beraldo. O Beraldo, durante o hino do São Paulo, ele fica sorrindo ou faz a... Como que é a... Me ajuda aí, Lidia. Do quê? Do Coringa? Ele faz um sorriso do Coringa lá, né? Que fica dando risada. E fica dando risada e os caras não entenderam, não entendiam. E aí ele, numa das entrevistas, ele trouxe à tona que é uma estratégia, uma estratégia mental que ele utiliza com o coach dele para ele ter esse poder de confiança, para ele se ajudar, para ele se estimular, para se motivar e estar concentrado ou algo parecido. E aí os caras, pô, mas como é que eu faço a técnica do... Como que é o nome? Do Beraldo. Do Beraldo. Falei, cara, aquilo funciona para ele. Teve toda uma estratégia, um preparo, uma organização que funciona para ele. Isso pode ser que com certeza não vai funcionar para você. A grande sacada é o que funciona para você, que verdadeiramente vai te ajudar e você tem que aplicar. E a gente fica muito nessa, né, Luiz? A gente fica se espelhando, fica se comparando, fica o que, que eles estão fazendo e a gente, no teu caso, você parou de olhar para os outros e trouxe o olhar 100% para dentro de você, construindo a tua estratégia, e depois você vai ser exemplo para os outros em relação à tua pulseira, sangue dos olhos, mas não necessariamente isso vai ajudar eles o tanto quanto ajuda você. Mais ou menos isso? Não, exatamente. Isso era um grande problema meu, que eu consumia muito conteúdo. E eu acabava olhando, tipo, sei lá, Michael Jordan, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo, esses caras dando um monte de exemplo e falando que fazia isso, fazia aquilo, eu olhava e falava, caraca, se ele fez, eu também tenho que fazer, putz, eu tenho que fazer. E não funcionava para mim. Eu falava, mano, mas isso aqui é uma besteira, porque para mim tá dando errado. E aí, com você também, né, durante esse processo, fui entendendo, olhar mais para mim e dizer, entendi agora, isso aqui funcionou porque é ele, mas eu tenho que ver o que vai funcionar melhor para mim. Então, eu via, por exemplo, Kobe Bryant, era um cara que se cobrava muito. Então, eu segui o exemplo dele. Eu falei, não, vou me cobrar também desse nível e não aceitar nada menos do que isso. Só que começou a me fazer muito mal. E aí foi a sacada que eu percebi. Eu falei, então não funciona isso para mim. Eu preciso ter uma cabeça mais tranquila, ir para o jogo mais leve, feliz, porque a felicidade é o que me conduz, é o meu grande combustível. Então, é importante você olhar para si mesmo e ver o que funciona, né? É isso. Tomar cuidado com os gurus de plantão que acorda 4 horas, vai ter o sucesso. Tome banho gelado, que vai ter sucesso. Exato. Cara, tem coisas que funcionam para eles e não necessariamente vai funcionar para você. Resumindo, o Luigi é o cientista dele próprio. Ele é Exato. o pesquisador do que funciona para ele e do que não funciona. E ver o que tem no mercado ou na rede social e ao passo que você trouxe isso para você, ao invés de te ajudar, estava mais te atrapalhando. Uhum. Foco, Luigi, como é que está o foco hoje, mano? Pô, tá bem forte. Sinceramente, tá bem forte, principalmente com a viagem para Malta se aproximando. Fico muito animado, fico muito empolgado e tô focado a cada dia que passa. E o mais legal, para mim, o maior desafio mesmo é com que esse foco não me prejudique, porque quando eu começo a ficar muito focado, entra essa autocobrança, e aí às vezes eu começo a ir pro treino já, tipo, cara, você tem que fazer o melhor treino da sua vida todo dia e não sei o que, e, sabe, com essa cabeça fechada. Eu só vou e falo, eu conheço você, eu sei que você vai dar seu melhor, então vai lá e desfruta. E aí a cabeça que eu tô agora realmente já que o meu natural já é dar o meu melhor em campo e dar o meu melhor nos treinos, então eu vou só incluir a felicidade e aproveitar, porque, pô, eu vou ficar mais quanto tempo no Brasil? Não vou ficar, daqui a pouco eu não vou embora, então eu vou aproveitar aqui a vista, curtir o treino, curtir o espaço, curtir as pessoas e vou treinar bem. É isso. Quanto que melhorou esse foco aí? Pô, muito mais. Nossa, muito mais. Tipo, sei lá, em uma porcentagem eu nem sei dizer, 100%, vai.
Melhorou muito. A tua performance no campo, quanto que aumentou? Muito Melhorou? mais também. Tipo, se você Muito pudesse mais. trazer os números, seu título de curiosidade aí, Tá, números. tá. 100%, com certeza, porque eu tava jogando com peso nas costas, sabe? Quando eu tava até comentando com você nas outras sessões, de tipo, eu ia receber a bola, eu já pensava, tá, eu vou fazer isso aqui, mas eu pensava, putz, e se o cara na TV? E aí eu ficava nessa, sabe? E agora, tipo, sem esse peso nas costas, você fala, você nem pensa, você só faz. E isso é incrível. A gente, não sei se eu conversei contigo, mas a gente começa a falar isso aqui, isso até mesmo com todo respeito aqui, no ato sexual, se o camarada, se o homem ficar perguntando, e se eu broxar? E se eu falhar? É, E se não der certo? E se o negócio não funcionar? A tendência é acontecer o quê? tem que Né? bruxar. Eu fiz uma live com o Hernanes uma vez, do São Paulo, que estava no esporte, jogou na Lazio, Juventus. Ele trouxe ele compartilhou comigo isso, até para gerar um filho, né? A pessoa tem que estar plena, a pessoa que tem que estar ali 100%. E nessa questão de gerar um filho, o ato em si tem que ser prazeroso. Ele foi feliz o tempo todo antes. O homem e a mulher não vão sair juntos se os dois estiverem nessa tensão. Ou É, vai. Não, tudo é algo prazeroso. Deus é tão perfeito que faz as coisas certas, até um filho é gerado dessa forma, que é uma coisa muito linda e maravilhosa. Então, para o atleta, para o esporte, é a mesma coisa. Se você, a gente traz aquela curva do U ao contrário, né, Luigi? Se você passar do ponto de equilíbrio, do ponto médio, virar excesso de confiança, virar excesso de foco, né? Tudo que começa assim em excesso, ela vai ser prejudicial e vai fazer você literalmente perder performance. uhum. Você tá indo para Malta de que forma, cara? Primeiro de tudo, preparado, com foco nas alturas, com muita expectativa, com muita esperança de que coisas boas vão acontecer e determinado, assim. E também com foco em curtir o momento, sabe? Ir para lá, falar, beleza, é a chance da minha vida, mas eu não vou pensar dessa forma. É mais um jogo. Eu vou lá jogar mais um jogo e ser feliz. Ser feliz, né, cara? Curtir e ser feliz 18 aninhos, pô. Se eu É, for feliz agora, vai ser feliz com o quê? exato. Hã? Crescer, o adulto vira chato, viu, Lid? Vira É, rabugento, é só. Rapaz, aproveita aí, mano, dá risada, se diverte mesmo. Ô, Luiz, depois desse processo aí, dessas 10 sessões, o que que mudou, então, resumindo na tua vida como pessoa e atleta? putz, essa é boa. Resumidamente, eu diria que eu dei um instalar, assim. Eu acho que eu finalmente comecei a andar. E eu digo isso porque antes eu sentia que eu tinha, né, eu conversei com você, eu tinha muito conteúdo, eu sabia de muita coisa, porque eu acompanhei muita coisa por muito tempo, mas eu não aplicava. E nesse processo eu fui aprendendo a aplicar e acertando e errando e me ajustando. E isso é um processo muito gostoso, justamente pelo fato de, tipo, é você analisar você mesmo. Então, você vê o que dá certo para você, o que não dá. Então, tipo, você olhar e falar, cara, isso não dá certo para mim, mas isso aqui dá, e você ter a liberdade de falar, então eu vou mudar de caminho, eu vou para esse caminho, é muito bom. E você não ficar preso ao que os outros dizem, né? E você olhar porque realmente é melhor para você. Isso é incrível. Então, esse estalar de dedo que deu, assim, foi o que é mais importante para mim. Mas como é que o Linhares te ajuda se eu não falo nada? Puxando minha orelha, você vê os padrões e vai questionando, será que isso aí está certo? Isso aí, né? Se você fizesse de outra forma. E tudo isso faz você começar a se questionar, sabe? Às vezes você não tem essa força dentro de você para você dar esse chacoalhão e falar, será que eu tô certo? E você, né, cutucar a gente no momento, tipo, que a gente tá numa zona de conforto e você tentar tirar a gente de lá, é incrível, porque é o que você falou, né? A gente que faz essa descoberta, né? Você só chama, mas se a gente não quiser também, aí é com a gente. Então, você muitas vezes quis me tirar da zona de conforto, mas se eu tivesse falado também, não quero sair daqui, eu ia continuar. Mas eu Perfeito. assumi e eu peguei tua mão e fui embora. Você definiu a metodologia do coaching, Nietzsche. A metodologia do coaching ela é baseada na metodologia socrática, né? A mãe de Sócrates, ela era parteira. A parteira, ela ajuda a mulher
a extrair o bebê, o feto. A parteira ajuda a mulher a dar à luz. Muitas vezes você sabe internamente o que você precisa fazer, mas tem que ter alguém, no caso o coach, levado a sério, que vai te questionar, que vai te fazer perguntas, vai criar uma reflexão, vai te dar um insight, vai te dar a luz, e essa luz vai nascer e desabrochar. Uhum. Olha como é muito louco, cara. Então, assim, literalmente, o coach faz o processo de parir as tuas ideias, alinhar, organizar. Ele não vem te ensinar, não vem te dar de nada de mão beijadas. E aí ele vem te questionar para aumentar também a sua régua e te desafiar. Se a gente for para a direita, se a gente for para a esquerda, se você Uhum. continuar assim, e a Exato. decisão e responsabilidade é toda sua. É isso? Não, eu até lembrei enquanto você estava falando de uma sessão dos sabotadores, dos pensamentos sabotadores, que você meio que você virou eu, né? Você falou, pensa que eu sou o Luigi e você está querendo me ajudar. O que você diria, né? Eu que sou um atleta que estou com medo, que Você estou assim diria o fracassado. caramba, qual a palavra que você está querendo esse cara É que tem esse verdade. pensamento? Exato. E foi isso. Então, tipo, essa tipo, dinâmica foi muito da hora, porque você vê como as respostas estão dentro de você. Então, é muito da hora. Um espelho, né, Lady? A gente fala assim, ó, Lady, eu sou um cara que eu faço isso, penso desse jeito, penso dessa forma, e eu, tipo, o que tu acha, porra? É. E aí você vê, o que você pensa quando você vê as atitudes que o cara vem fazendo, que é sua mesmo? É engraçado que fica muito clara que, tipo, o que você tem que fazer. Você fala, mano, tá muito errado isso aqui, vamos mudar de caminho. Então, é muito engraçado, é da hora. Meu dia, você tá com 18 anos, mas a sensação, a mentalidade é de quantos aí, cara? De 18 nem, não é. Acho que. Eu não sei dizer uma idade ao certo, mas acho que mais de 20 anos, talvez, assim, sinceramente. É bem clara essa resposta para quem é muito jovem. Existe um amadurecimento, né? Essa questão de você ter essa percepção de ganhos que você viu, percebeu, já anteveu, do jeito que você está aqui, do jeito que você pode ser. Quando a gente trabalha aí com indivíduos mais velhos, digamos, não mais velhos, mas uma idade mais avançada, ou empresários e empreendedores, sei lá, 45, 40, 45 anos, a percepção deles é ao contrário, parece que existe o indivíduo tem um maior vigor. Independente da idade, existe essa percepção de ganho, no seu caso, e de amadurecimento. Isso? É, Muito bom, cara. E a cabeça evolui, expande, né, cara? E o é. Einstein fala que uma cabeça que se expande, o que aumenta, ela nunca mais volta ao tamanho normal. E só esqueci de falar uma coisa para você lá sobre o processo de coaching que a gente faz com você. O próprio Einstein fala, né? A gente tem que tomar cuidado com as respostas. A gente deveria ter mais cuidado com as perguntas do que com as respostas. Então, Uhum. você se questionar, né? Trazer o que eu posso fazer para solucionar, como que eu posso melhorar, o que tem de bom nisso, qual é o melhor caminho, ao invés de ficar se sabotando, É. se automutilando ou algo parecido. Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço basicamente para todos aqui. Por que você recomendaria um treinamento mental para um amigo seu ou para um atleta, Luigi? Bom, tem muita gente que eu sei que tem o rabo preso quanto a isso, que às vezes acha, não, tô bem assim, não preciso de ajuda, mas pode ter certeza que sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre tem. E você pode nem saber algo que você tem dentro de você que você precisa melhorar, mas o coaching consegue tirar isso de dentro de você e botar para fora e te fazer enfrentar as zonas de desconforto e enfrentar isso com alegria, né? De não olhar como se fosse um peso, mas olhar e você mesmo olhar e falar, putz, eu quero enfrentar isso. Não quero mais ficar aqui nesse conforto, eu quero enfrentar, eu quero melhorar. E eu acho isso incrível, porque te faz... você mesmo se torna a sua própria base, sabe? Você se torna seu próprio alicerce e você consegue comandar a sua própria vida. Você não é mais direcionado pelo vento de nada, de nenhum lugar. Você fica onde você está porque você sabe onde você tem que estar. Então, se você tem uma direção, um caminho, você não vai mudar a direção porque alguém falou, porque alguém te xingou, porque alguém te criticou. Você vai seguir onde você tem que ir, independente da força que fizerem. Então, para mim, é isso. Porque você passa, né, Luigi, a ser consciente e você passa a ser responsável pela tua vida e pelos teus
resultados que você vai colher, né? Existe uma fala bem simples, né? Deus é justo, Deus é amor e Deus é justo. Por que ele é amor? Ele é amor porque te dá esse livre-arbítrio de você fazer o que você quiser com a tua vida. Mas ao mesmo tempo ele é justo porque tudo aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Então você pode fazer o que quiser, mas o que você plantar, certamente você vai colher. E aí a gente traz essa questão da tua responsabilidade no dia a dia. Se a gente não tivesse se encontrado, se conhecido, cara. Nossa, essa é boa. Cara, eu acho que, putz, eu acho que eu ia ter. Se eu não tivesse desistido, que eu acho provável, porque do jeito que eu tava muito mal. Se eu não tivesse desistido, eu ia estar, tipo, infeliz demais hoje em dia. Eu ia estar muito infeliz. Eu não ia estar preparado mentalmente, nem fisicamente, nem tecnicamente para ir para Malta. Eu ia estar cheio de medo, perdido. Eu ia estar. É um reverso, é o que a gente falou, né? É o reverso. Putz, é estranho pensar nisso. Não é à toa que em Eclesiastes 3, Deus diz, Salomão diz assim, né, inspirado por Deus, né, que há tempo para tudo, para todas as coisas, em todos os momentos. Então, talvez não era 3 anos atrás para a gente se encontrar, era para ser, e foi para ser agora, Luiz. Foi, com certeza. Que massa, cara. Foi um prazer realmente ter você como cliente, como atleta, como amigo, você, seus pais, eu conheço pessoalmente sua mãe, e muito mais do que cliente e coach aqui, é um processo de ajuda dos dois lados, né, Lud? A gente está se ajudando enquanto ser humano, é um chamado, literalmente, é um propósito de vida, e eu preciso de você como atleta, cara, porque vocês sendo atletas, os telespectadores vão ser felizes, eles vão voltar para mim felizes, e eu vou treinar mais eles, a gente cria um ciclo de coisas boas aí para o mundo. Mas, meu irmão, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os teus pais, para o seu Luiz Carlos, para a dona Juliana, que são as pessoas que te incentivam, que te apoiam, né? Teus irmãos também, né? O Luco, o Noah, mas principalmente os teus pais. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para eles aí à noite? Primeiro que eu reconheço e eu vejo o esforço que eles fazem para me ver feliz. Eu vejo no rosto deles como eles ficam tristes quando eu tô triste e como eles ficam felizes de ver quando eu tô no caminho certo, quando eu tô feliz, quando as coisas vão dando certo, né? Meu pai, velho, ele vai em todo jogo meu e filma o jogo inteiro e fica lá, independente se eu jogo pouco, se eu jogo muito, ele tá sempre lá e eu fico muito feliz, isso é muito importante para mim, sabe? Eu sei o quanto ele trabalha, eu sei o quanto ele dá vida todo santo dia só para ver eu e meus irmãos felizes, para a gente ter uma estrutura familiar boa, financeiramente boa, e eles são, assim, minha casa, e eu amo muito eles, e eu sei que eles estão investindo grande, eles confiam muito em mim, e sem eles eu não ia estar aqui, eu amo demais eles, é isso. Parabéns aí, Luiz, que massa. Parabéns pelas palavras, parabéns pelos pais que você tem. E aí, na verdade, você está fazendo mais uma obrigação que Deus te deu, né? Honrando teu pai e tua mãe. E, consequentemente, teus dias vão literalmente se prolongar. Isso é uma promessa não minha, mas de Deus, cara. Rapaz, esse é o filho do seu Luiz Carlos, da dona Juliana, o irmão do Luca, do Noah. Primeiro Deus e a sua justiça. É isso, Luiz? É isso. Que massa. Senhoras e senhores, se você curtiu esse bate-papo, se você gostou da nossa conversa aqui, deixa seu like, compartilha, escreve o que você aprendeu. Escreve o nome desse garoto aí, Luigi Koga. E já já a gente vai ter notícias dele aí. Vai dar tudo certo se Deus quiser, viu, Luigi? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E, mano, tem muita gente orando por você, e mais do que seus pais aí, tem muita oração, e as orações têm muito poder, você pode acreditar. E o cara que trabalha, se dedica, pai e mãe oram, e o cara que anda com Deus, meu amigo, é resultado certo, já deu certo, pode ter certeza. Beleza, meu amigo Luiz? Beleza. Forte abraço, então, aí a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Valeu.